Em 2015, Mike Schmidt e Rob Lilleburg lideravam uma das maiores redes de tráfico de drogas universitárias do mundo, presente em 7 grandes faculdades, e movimentando pelo menos 21 milhões de dólares em produtos. O império que esses dois criaram deu a eles a vida que sempre quiseram. Eles tinham supercarros caros, faziam festas constantes e ganhavam mais dinheiro do que poderiam sonhar. O sonho deles virou pesadelo quando um colega de faculdade foi assassinado pela quadrilha de drogas que criaram. Como esses dois criaram uma operação tão grande e mais importante, como isso resultou em uma morte? Isso aconteceu antes dele vender milhares de comprimidos? Mike Schmidt, um garoto agitado, teve uma vida razoavelmente boa em Dunwoody, Geórgia, subúrbio a 30 km ao norte de Atlanta. Enquanto o pai o abandonou cedo, sua mãe, segundo ele, era uma santa que trabalhava muito para lhe dar tudo. Ela lutou muito até virar vice-presidente em uma empresa de pesquisa de mercado, garantindo comida, moradia e um Mercedes dos anos 1990 para Mike ir ao colégio. Embora grato à mãe, ele queria ganhar dinheiro como vice-presidente por conta própria e não buscaria emprego colocando batatas fritas em sacos. Em vez disso, ele queria ficar rico o mais rápido possível, o que deu início ao seu primeiro passo no mundo do tráfico de drogas. Com apenas 15 anos, Mike levava uma vida orgulhosa de beber e fumar antes das aulas, namorando a garota mais bonita da escola e faturando ao menos 10 mil dólares vendendo maconha para amigos. Droga. A única desvantagem da vida dele era ter 1,52 metros de altura, o que lhe rendeu o apelido de Mikezinho, inclusive entre seus amigos. Felizmente, ele teve um surto de crescimento no último ano do ensino médio, crescendo 18 centímetros e chegando a 1,70 metros antes de se formar e se matricular na faculdade de Charleston. A CFC fica na cidade de Charleston, Carolina do Sul, e era o lugar perfeito para Mikezinho. Os estudantes aqui tinham o privilégio de aproveitar praias para nadar, ótimos campos de golfe para jogar e uma vida noturna super agitada, com todos saindo 4 a 5 vezes por semana e quase um homem para 4 mulheres na época. Mas o principal motivo de Mikezinho ir para lá era a variedade de fraternidades e irmandades que a escola oferecia, e ele logo se envolveu. Ao chegar ao campus em agosto de 2013, ele foi à feira de informações sobre atividades estudantis só para conhecer os membros das melhores fraternidades. Pi Kappa Alpha e Sigma Alpha Epsilon eram conhecidas como organizações de elite do campus, principalmente porque a maioria dos membros era rica. Eles promoviam diversos eventos sociais de alto nível, como passeios de barco, noites com garrafas e inúmeras festas selvagens. Animado para comemorar com eles nos próximos 4 anos. Mike correu pelos nerds no stand de quadribol e foi direto à mesa da SAI, mas esbarrou em alguém no caminho. Rob Lilleburg, usando shorts khaki e segurando um sanduíche gigante do Subway, sentava-se na mesa da Kappa Alpha Order, uma fraternidade distinta das duas elites. Eles eram vistos como organização intermediária, com festas barulhentas, porém menos caras, e membros que não acompanhavam colegas da SAI ou Pike profissionalmente. Mike já conhecia esses caras por colegas do ensino médio e pelo novo colega de quarto, mas ainda assim não se interessou. Até perceber que Rob estava chapado, vendo seus olhos vermelhos fixos no sanduíche, o que mostrava que ele estava nas nuvens. Ao ser perguntado se fumava, Rob disse: "Sim, a gente queima", e chamou-o para ir à sua casa usar o bong. Mike, esquecendo do stand da SI, apenas respondeu: "Trabalho", iniciando um relacionamento que mudaria suas vidas para sempre. Após fumarem juntos, perceberam que tinham muito em comum. Ambos dirigiam o mesmo Mercedes SL Coupé dos anos 1990, eram bons no videogame e ambos gostavam de trocar piadas de pinto e pum. O que realmente os uniu foi o amor mútuo pelo tráfico de drogas. Enquanto fumavam, Mike viu sacos a vácuo com maconha escondidos em latas de tomate no quarto de Rob. Ao perguntar, descobriu que Rob vendia vários quilos de maconha, como fazia desde os 15 anos. A camaradagem naquele quarto logo gerou uma amizade forte, e Rob rapidamente apresentou seu novo amigo aos outros irmãos Kaas. Os irmãos viam Mike como esforçado, mas convencido. Ainda assim, o apoio de Rob lhe garantiu um convite para ser novato, embora o período de noviciado fosse difícil. Novatos recebiam tarefas obrigatórias durante o semestre de outono, como cozinhar, limpar, fazer recados e ser motorista nos fins de semana. Não importava se você tinha aula, você tinha que fazer essas coisas, mas esse trabalho básico de babá nem chegava perto do pior. Mike e sua turma de novatos eram obrigados a participar das lineups, reuniões surpresa em que os veteranos apenas os incomodavam. Fizeram ele tomar o suco dos novatos, uma bebida nojenta com ração de gato, tabaco mascado, cuspe e mais. Se errassem as perguntas, iam para o Círculo do Bourbon, onde novatos precisavam terminar 7 ou 8 garrafas de Evan Williams, cerca de 20 doses por pessoa. A dor física também era um castigo, como quando Mike apoiou cotovelos e dedos dos pés em tampinhas de garrafa até sangrar, só podendo se levantar com permissão dos veteranos.
Inacreditável, tudo isso culminou no pior, justamente na última semana do período de novato. A Semana do Inferno incluía tudo o que mencionei antes, só que levado ao extremo durante esse período. Os novatos só podiam sair da casa principal da KA para ir às aulas. Sem celular, proibidos de cochilar ou tomar banho, precisavam lidar com a situação horrível para dormir. Como o Mikey fez quando foi forçado a dormir na terra embaixo da casa por 2 noites, pegando uma febre de 39,4 graus, foi literalmente um inferno, mas tudo valeu a pena graças à última noite da semana, a noite do sequestro. Nessa noite fria de outono, Mike e sua turma puderam se vingar do ativo, quem foi mais rígido com eles na época de novato. Literalmente sequestrando, essa organização é muito ferrada. O grupo escolheu uma pessoa, comprou muita fita adesiva, bebeu e foi até a casa da vítima, amarrando bem suas pernas e mãos. Mike, motorista de fuga, acelerou com o ativo no porta-malas e pediu socorro, mas a diversão acabou rápido. Enquanto tentava fugir, Mike foi parado por desviar de um pedestre e não dar seta. Quando o policial ouviu um humano gritando como porco no porta-malas, ficou claro que ele seria punido. Mike foi acusado de direção imprudente e dirigir sem carteira, o que é pouco perto de ter sequestrado alguém, mas essas acusações eram o menor dos seus problemas. Veja bem, enquanto os policiais o mantinham sob custódia, eles o bombardearam com todas as perguntas possíveis sobre maconha, o que parece estranho, considerando que ele não tinha fumado nem estava com nenhuma droga. Mesmo assim, o interrogatório e ter ficha policial deixaram Mikey tão ansioso que, ao sair, pediu para Rob mover o carro vermelho para um local seguro por precaução. Com o mandado de busca, os policiais foram à casa e as latas foram escondidas. Mike se tornou oficialmente um KA depois de uma noite insana, e a dupla finalmente pôde respirar aliviada e curtir algumas festas malucas como iguais. Durante um semestre, enquanto aproveitava ao máximo a primavera do primeiro ano, Mike praticamente deixou de focar nos estudos. Ele estava basicamente focado em festejar pra caramba com K e B, tocando um pequeno esquema de venda de maconha no dormitório do primeiro ano. Por priorizar outras coisas, ele faltava muito às aulas e não fazia tarefas, resultando em um CR de 2,4 sem sinais de melhora. Ele foi obrigado a largar a faculdade, abandonando seu estilo de vida divertido e, principalmente, seu novo melhor amigo. Ele reuniu seus pertences e voltou para Dunwoody, onde sua mãe e padrasto estavam, com razão, muito irritados. $30 mil por ano e você nem ia para as aulas? Gritou o padrasto dele. As brigas constantes obrigaram Mikey a se matricular em aulas online na Perimeter Community College da Georgia State. Claro, uma faculdade comunitária qualquer não trouxe a diversão nem a bebedeira que Mikey tinha experimentado na CFC. Mas isso não queria dizer que ele pararia com as drogas, não exatamente usando, mas vendendo. Antes de Mikey sair da escola, fez um acordo com Rob, seu melhor amigo, para venderem juntos. Rob recebia grandes encomendas de maconha de uma mulher na Califórnia e lucrava bem com seus investimentos. Com o tempo livre de Mike, Rob podia vender um pouco de maconha para ele e ainda ajudar Mikey a ganhar dinheiro extra. Isso chegou na hora certa, principalmente para Mike, que tinha começado a trabalhar como manobrista no Tongue and Groove Nightclub, onde conhecia muitos ricos interessados em seu produto. Isso marca a primeira vez que Mike e Rob começaram a operar juntos. Mas isso só ficaria muito maior graças à rápida popularidade de uma nova droga na cidade, e essa droga era o Xanax. Desde 2012, barras brancas circulavam no campus da CFC, usadas pelos frat bros como remédio para ressaca após 5 dias seguidos de balada. Com o tempo, elas viraram a principal opção na economia das drogas, tanto pelo bem-estar que davam quanto pela facilidade de venda. Para o traficante, elas não tinham cheiro, eram leves e consideradas droga de categoria 4, o que implicava sentenças mais brandas mesmo em grandes quantidades. Apesar de Rob ser mais ligado à maconha, percebeu a alta procura por Xanax e logo passou a focar neles em seu esquema. Com Mike, o problema era que ele não tinha um fornecedor de Xanax para comprar. Foi então que apareceu Zachary Kligman. O Clutch Zachary, jovem de 24 anos de Charleston, parecia feito só de joelhos e cotovelos. Diziam que ele era doce e tranquilo, sem aparência de grande traficante. Mas ao contrário da sua aparência, Zachary fazia parte da maior fonte de fabricação de comprimidos falsificados de Xanax em Charleston, também conhecidos como barras GG200 e 49. Ele e sua equipe prensavam 500 mil comprimidos por mês, rendendo à operação cerca de 300 mil em lucro ao vender Xanax em grande quantidade para caras como Rob. Rob comprava cerca de 10 mil comprimidos de Zachary por 70 centavos cada e conseguia vender todos eles em uma semana, obtendo cerca de 300% de lucro sobre o investimento. Um dos principais para quem Rob repassava era Mike, que vendia esses comprimidos. Não só os colegas de trabalho dele como manobrista, mas também em grandes faculdades como UGA e Ole Miss estavam consumindo esses comprimidos. A procura por Xanax superava tudo que Mike já tinha vendido, e isso o deixou muito rico.
Mike deixou de ser um ex-universitário quebrado para ter um Infiniti G35, um BMW conversível e pagar cerca de $35 mil anuais de aluguel em um apartamento de luxo no centro de Atlanta. Em seu novo apartamento, ele descansava após sair com celebridades como Waka Flocka Flint, que conheceu no novo emprego como braço direito de um grande promotor de eventos de Atlanta. As habilidades dele com maconha e backwood eram tão boas que Waka e os amigos não queriam ficar longe dele, o que deu ao Mike ainda mais conexões. Foi uma grande reviravolta para o garoto. O trio Rob, Zach e Mike funcionava como uma máquina ajustada, cada um ganhando centenas de milhares de dólares por mês no início dos 20 anos. Então, com o negócio agora legítimo em andamento, fazia todo sentido para Mike fazer seu grande retorno à CFC, para continuar expandindo o esquema de drogas enquanto ficava mais próximo de Rob e Zach. No final das férias de verão, em 2015, Mike deixou a casa dos pais e a cobertura, encarando 5 horas de viagem rumo ao que considerava seu verdadeiro lar. Porém, Mike não estava realmente de volta à CFC. Está claro que ele não era inteligente academicamente. Em vez de implorar ao reitor para voltar, ele se matriculou novamente em aulas online na Trident Technical e alugou outro apartamento de alto padrão em Charleston no 930 Noma, ou seja, ele estava pagando 2 aluguéis de luxo, cerca de $60 mil por ano sem motivo algum. Como eu disse, não era inteligente academicamente, mas para ele o preço alto valia a pena. Ele voltou, envolvido na KA, trote nos novatos e muitas festas como antes. A diferença era que agora ele tinha mais dinheiro para se divertir, mas queria aumentar ainda mais sua fortuna, buscando novas formas de ganhar dinheiro. Com Rob e Zach, Mike teve uma revelação genial: começar a vender cocaína. Veja, quase não havia pequenos traficantes de cocaína no campus de Charleston, pois o crime organizado dominava o comércio. Mas isso não desanimou Mike. Em vez disso, ele buscou essas pessoas para se conectar e levar o pó colombiano às massas. Agora, não se assuste. Mike não era ingênuo para abordar esses caras sem motivo, já tinha uma conexão por amigos rappers em Atlanta e por eles conheceu o tio. Tio, um homem branco de meia idade fluente em espanhol, tinha ótima relação com o cartel que lhe oferecia os melhores preços de atacado para seus produtos. Quando o tio soube que Mike queria entrar no negócio da cocaína, ficou muito feliz em incluí-lo nesses acordos de nível cáustico. E assim, em pouco tempo, Mike estava transportando tijolos de pura farinha peruana em um Toyota Prius com um adesivo de bebê a bordo, da Atlanta até Charleston. Depois vendiam grandes quantidades para Rob lucrar também. Nesse estágio, a rede do trio estava quase perfeita. Rob vendia muita cocaína de Mike para Zach, enquanto Zach vendia muitos Xanax para Mike e Rob. Estrutura lucrativa ao dar acesso a preços de drogas no atacado para todos, usando um modelo de pirâmide como marketing multinível. Com dezenas de estudantes e membros da fraternidade transportando drogas entre escolas, esses 3 garotos estavam no topo do mundo. Uma estimativa conservadora indica que a operação deles rendeu cerca de $21 milhões, distribuindo centenas de milhares de comprimidos de Xanax e centenas de quilos de maconha e cocaína mensalmente. A operação, agora em 7 escolas, fez com que ganhassem tanto dinheiro que precisaram enterrar milhões em fazendas, criar carteiras de Bitcoin e lavar dinheiro em suas próprias finanças, na KA. Mas é claro, eles também gastaram essa grana. O Mike mesmo comprou 5 carros esportivos e gastava dezenas de milhares em boates, casas de strip e roupas. Bob preferiu guardar o dinheiro enquanto Zach gastava como Mike, comprando um carro legal para si. E várias armas militares, como pistola compacta, fuzil de assalto e lançador de granadas TAC-D para acoplar ao seu fuzil. Que porra é essa? Tipo, você tá planejando ir pra guerra? Bem, preparados para combate ou não, eles estavam bem equipados e não paravam até que um garoto chamado Patrick Moffley virou notícia. E essa notícia resultaria em uma reviravolta devastadora para o trio e sua quadrilha de drogas. Patrick cresceu em um bairro de classe alta, filho de um incorporador de imóveis de luxo, e era muito parecido com Mike. Ele também era um garoto super bagunceiro, conhecido como o palhaço da turma e um cara que assumia riscos bobos. Certa vez, ele invadiu a casa do traficante, roubou maconha e recebeu ameaças violentas, obrigando seu pai a pagar a dívida. Mesmo assim, continuou envolvido com o tráfico. Ao entrar no College of Charleston em 2015, seu foco era vender maconha. Como disse, deixar meus pais orgulhosos porque estou conseguindo por conta própria, sabe? Duvido que isso tenha agradado a eles. Mas de qualquer forma, ele estava ganhando dinheiro e eventualmente começaria a ganhar ainda mais. Depois que ele entrou para a parte do esquema de drogas do trio comandada por Zach, ele era muito bom em vender drogas como Xanax, cocaína e em reembalar Starburst e Skittles. Em certo momento, parecia que Patrick estava prestes a ganhar uma fortuna como os garotos.
No entanto, sua sorte despencou depois que ele foi pego vendendo 13 onças de cocaína em uma festa antes do jogo na USC. Isso resultou em acusações graves e uma sentença mínima de 15 a 30 anos sem liberdade condicional. Ele foi solto sob fiança, voltou à fazenda da família e passou quase um mês lutando contra a abstinência de Xanax e ataques de pânico. Além disso, Zach o excluiu da operação, temendo que Patrick o denunciasse para diminuir sua pena. Nos dias longos e solitários, Patrick aguardava o julgamento. O pai dele o convenceu a voltar ao CFC por um tempo, pois os colegas estavam preocupados com ele e com as contas. Patrick não queria perder a chance de socializar. Em 3 de março de 2016, ele voltou a morar lá por pouco tempo, pagou suas contas e no dia seguinte foi assassinado. A polícia foi até a casa universitária dele após chamada dos colegas de quarto e o que viram foi chocante. Quase sem vida, Patrick estava no chão com um ferimento de bala no peito e sentado em uma poça de centenas de comprimidos brancos, todos marcados com GG249. Após as investigações, foi descoberto que o motivo do assassinato foi um assalto por drogas que deu errado, e o homem que atirou nele, Charles Mungen III, acabou sendo capturado. Mas a polícia de Charleston ainda não sabia quem vendeu os comprimidos para Patrick. E ao buscar a resposta, eles desvendariam uma das maiores quadrilhas de drogas já vistas em um campus universitário. Após a morte de Patrick, o detetive Patrick Gill, da Unidade de Investigações Especiais de Charleston, junto ao FBI, CIA, Serviço Postal dos Estados Unidos e outros, iniciou uma operação para desmantelar a quadrilha de drogas do trio. O problema inicial deles era não saber que esses três comandavam tudo ou quem estava envolvido, mas tinham uma pista importante: Jake Polchik. No fim de 2015, Jake foi pego vendendo Xanax em um parque público e acusado de várias posses com a intenção de distribuir. Ele não colaborou muito, mas depois que a Sil invadiu o apartamento da namorada dele, ele percebeu que eles não estavam brincando e acabou contando um nome: Zachary Kligman. Entre aquele momento e o dia em que Patrick foi baleado, a polícia monitorava o principal esconderijo de Zach, o Treehouse, com uma câmera escondida. Patrick e sua equipe não viram nada suspeito nas gravações nesses meses, então deixaram Zach de lado por um tempo. Mas quando ocorreu o incidente com Patrick, eles revisaram as fitas para ver se Zach reagiu à notícia. E de fato, ele reagiu poucos minutos após o tiroteio. O colega de quarto de Patrick, Bola de Fogo, muito envolvido na operação de Zach, pediu para ele mudar o código das roupas e retirar itens ilegais da casa na árvore. Zach correu ao esconderijo e rapidamente transferiu armas, milhares em dinheiro e milhões de comprimidos para um depósito extra. E a Sil viu tudo isso. As imagens de vigilância forneceram tudo o necessário para localizar o depósito que, ao ser apreendido, tinha $25 mil laptops, livros caixa, armas de fogo e quase 7 mil gramas de comprimidos de Xanax. Zachary foi o primeiro a ser pego, mas ele não ia se entregar sem lutar. Enfrentando várias acusações graves e décadas de prisão, ele não perdeu tempo e começou a cooperar com a Sil. Primeiro, ele tentou delatar Eric Hughes, outro dos principais da fábrica de Xanax falsificado. Eric, atento, viu a foto de ficha policial de Zach online e rompeu o contato. Assim, Zach buscou outra pessoa para derrubar Rob. Ele disse a Patrick que Rob era seu maior cliente de Xanax e principal fornecedor de cocaína. A Sil aceitou a informação e organizou uma compra controlada entre Zach e Rob, onde Rob venderia Xanax e 1 kg de Columbia, Zach com o novo codinome. O Sr. Sari marcou de se encontrar com Rob em 22 de abril de 2016, perto do campus da CFC, para comprar o pó, mas Rob não fazia ideia de que Zach apareceria. Em um Cadillac todo grampeado, cheio de câmeras e microfones ocultos, Rob entregou a cocaína em um saco de pipoca e não suspeitou de nada até imediatamente após a troca, quando foi detido pela polícia. Rob estava na mesma situação de Zach, acusado gravemente e com risco de longa prisão. Assim como Zach, ele faria de tudo para sair dessa, mesmo traindo seu melhor amigo com quem criou um laço instantâneo. No dia em que se conheceram, seu amigo festejou com eles até o fim. Era como um irmão para ele. Rob jogou toda a sua amizade com Mike no lixo e dedurou ele sem parar, Rob. Assumindo o codinome Hunter Thompson, Patrick forneceu a SU um ano inteiro de mensagens de texto entre ele e Mike, detalhando movimentação de drogas, lavagem de dinheiro e a filosofia da operação deles. Ele também planejou e gravou ligações para reunir mais informações e montar um caso contra seu ex-melhor amigo. Enquanto isso, Mike pirava como nunca antes. Não era porque suspeitava que Rob queria dedurá-lo, mas porque achou a foto da ficha policial de Zach online, apesar de Zach ainda dever cerca de $14 mil para Mike. Ele estava mais ansioso pelo fato de Zach estar sob custódia, temendo que ele fosse solto e acabasse dedurando ele a qualquer momento.
Rob tentou acalmá-lo, oferecendo-se para ser fiador e vender a cocaína de Mike até quitar a dívida. Rob convenceu o paranoico Mike a encontrá-lo no fim de semana da formatura, em maio de 2016, escolhendo o terraço do Hotel Vendu como o local para trocar um lote dos apetrechos de Mike. Naquele dia, a ansiedade de Mike chegou ao máximo, e ele ligou para Rob, implorando: "Cara, eu te amo como irmão. Faço tudo o que precisar, mas não me coloque numa cilada." Rob o tranquilizou: "Eu te devo dinheiro, não ele." Rob então encontrou Mike no terraço enquanto usava uma escuta. 2 dias após a troca, Mike foi parado a caminho da casa dos pais no Dia das Mães e preso pelo detetive Patrick Gill. Nos interrogatórios, Gill revelou o informante colaborador Hunter Thompson e apresentou documentos que listavam Mike entre os informantes repetidas vezes. Esse material incluía dezenas de ligações, mensagens de texto e a gravação feita com escuta no terraço do Vendu. E foi exatamente nesse momento que Mike percebeu que Rob era Hunter e o delatou, e as consequências disso para ele não foram nada leves. Após meses de investigação da SEAL, 8 jovens, incluindo nosso trio principal, foram acusados. Agora era o momento da sentença. E infelizmente para Mike, ele era o suspeito número 1. Como Rob e Zachary colaboraram bastante, eles geralmente evitaram boa parte da pressão da promotoria. Mike, por se recusar a cooperar e possuir várias provas do Rob contra si, estava prestes a ser severamente punido pela lei. Mesmo tendo contratado 4 advogados diferentes para responder às várias acusações, incluindo um que era famoso por tirar rappers de encrenca, Mike recebeu uma sentença de 10 anos sem direito à liberdade condicional depois de se declarar culpado. Ainda assim, parecia uma pequena vitória, pois ele enfrentava a pena mínima de 25 anos como seus colegas. Mas Rob acabou pegando menos de 24 meses, e Zach só recebeu 2 anos de liberdade condicional porque já tinha cumprido pena antes em outro caso. Mike ficou abalado com a notícia, mas ao menos pôde esquecer na festa de despedida. Ele se despediu em grande estilo. 2 dias antes de ser preso, Mike e um grupo de membros da KA, membros da 808 Máfia e amigos, tiveram uma noite agitada em um bar sofisticado de lagosta em um clube de strip. Antes de ser internado na instituição correcional de Kirkland em 1º de maio de 2019, ele foi transferido depois para a instituição correcional Watery River, onde até hoje ele está suando devido à abstinência de Xanax e refletindo sobre quem ele achava que era seu melhor amigo. Quero dizer, provavelmente é mais uma questão de orgulho. Tipo, quando ele acorda, ele se olha no espelho e pensa: eu sou um maldito X9. Ele também tem um último arrependimento pairando sobre ele: eu deveria ter sido um SI. Esta história é baseada no excelente livro Entre os Irmãos, de Max Marshall. Por favor, clique no link na descrição para conferir o incrível jornalismo investigativo dele. Se quiser ouvir outra história de adolescentes liderando um esquema de drogas, clique aqui para conhecer Timothy Brooks e Neil Scott, que comandaram um grande esquema em escolas particulares.